E aí, pessoalzinho, tudo bem com vocês? Professor Pava mais uma vez aqui com vocês para mais uma aulinha de história, aonde a gente vai continuar falando sobre a formação das monarquias centralizadas, né? Na aula passada, eu expliquei para vocês como que foi acontecendo todo o processo que vai acabar possibilitando com que os reis começassem a ganhar mais autoridade, começasse a ter um poder político maior, levando a um processo de centralização política e, consequentemente, levando aí a formação das monarquias nacionais, das monarquias centralizadas, né? Então nós falamos um pouco sobre isso na aula passada, a crise do sistema feudal, né? Quais eram os interesses da burguesia em centralizar a administração. Para a burguesia era interessante, e nós vamos ver também que a partir de determinado momento, até mesmo para a própria nobreza, para ela manter certos interesses ali, ela vai acabar, né, possibilitando com que o monarca ganhasse mais autoridade. O rei começa a se livrar das suas relações de vassalagem, tendo a possibilidade de ter um exército próprio, sem depender da vassalagem, tendo a possibilidade de ter uma estrutura burocrática, né, administrativa, com apoio da burguesia. Com isso, o rei vai ganhando autoridade, o rei vai tendo força política, força militar, força jurídica, para ter um controle sobre todo um território, centralizando a administração, formando ali, né, uma monarquia centralizada. Beleza? Falamos sobre isso na aula passada. Na aula de hoje, a gente vai estudar os dois primeiros processos de centralização, que é um processo de centralização em Portugal, a centralização portuguesa, e depois o processo de centralização espanhola, né? Que na verdade é o mesmo processo, dentro de uma mesma situação ali. A gente vai falar sobre isso, beleza? Tá? Olha só, gente, quando a gente olha aqui, ó, esse território aqui, esse território é o que nós chamamos de Península Ibérica, que é onde hoje nós temos Portugal e Espanha. Aqui é o Oceano Atlântico, aqui é o Mar Mediterrâneo, aqui é o pedacinho da África, né? Aqui você tem o Estreito de Gibraltar. É aqui que nós vamos ver esse processo de centralização que vai levar à centralização portuguesa e espanhola. E tanto o processo português quanto o espanhol está dentro de um mesmo contexto histórico. A gente vai falar sobre isso agora. Então, quando a gente olha aqui a Península Ibérica, a gente vê o seguinte. Aqui, na maior parte da Península Ibérica, nós tínhamos um território comandado por árabes. Tá? Desde o século VIII, nós tivemos um grande processo de expansão árabe, de expansão islâmica, onde os árabes, saindo lá da Península Arábica, saindo lá do Oriente Médio, dominaram todo o norte da África. Então todo o norte da África vai estar sob o controle dos árabes, atravessaram o Estreito de Gibraltar e dominaram a maior parte aqui da Península Ibérica. Esses árabes que viviam aqui eram chamados mouros, beleza? Os povos cristãos foram espremidos tudo aqui no norte, né? Então aqui a maior parte nós tínhamos os árabes, os mouros, muçulmanos e os cristãos espremidos aqui tudo no norte da Península Ibérica, beleza? Em aulas passadas, quando a gente estava estudando sobre a Idade Média, nós vimos que a partir do século XI temos início aí as cruzadas, o movimento cruzadista, a luta contra os infiéis. Grande parte das cruzadas vai se concentrar lá no Oriente, né, em conquistas, né, em tentativas de conquistas lá no Oriente, Jerusalém, Constantinopla, lá para aquela região. Mas acontece que aqui, né, na Península Ibérica, nós também vamos ter um movimento cruzadista. Esse movimento cruzadista aqui na Península Ibérica, ele vai ficar conhecido como Guerra de Reconquista, onde os povos cristãos vão tentar reconquistar esse território que estava sob o controle dos árabes. E é nesse momento, nesse contexto de guerra de reconquista, que a gente vai ter a formação aí da monarquia portuguesa e, consequentemente, da monarquia espanhola. Beleza? Tá? Olha só, com o início dessa guerra de reconquista, no século XI, se formou aqui no norte da Península Ibérica os chamados reinos cristãos. Nós vamos ter ali principalmente 4 grandes reinos cristãos. São eles o Reino de Leão, o Reino de Castela,
o reino de Navarra e o reino de Aragão. 4 grandes reinos cristãos se formando aqui. Esses reinos lutando contra os árabes, lutando contra os muçulmanos nessa chamada Guerra de Reconquista. Beleza? Aqui no reino de Leão, né, um nobre de uma família francesa chamada Borgonha, de uma dinastia ali dos Borgonhas, né, um cara vai se destacar, um cara chamado Henrique de Borgonha. O Henrique de Borgonha, ele vai se destacar nessa guerra contra os árabes ali, e ele vai receber um pedacinho de terra do rei de Leão. Lembra a relação de suzerania e vassalagem? Nessa relação de suzerania e vassalagem, esse cara, Henrique de Borgonha, recebe um pedaço de terra, formando ali o chamado Condado Portucalense. Então, olha só, o território de Leão vai acabar tendo um pedacinho que é chamado de Condado Portucalense. É o embrião de Portugal. É ali que está começando Portugal, é ali que está surgindo a primeira dinastia portuguesa, a dinastia dos Borgonhas, uma família que vem lá da França e que vai atuar aqui nessa guerra de reconquista. Repara que a partir do ano 1096, quando começam as cruzadas, como que os reinos cristãos já vão expandindo aqui, né, os seus territórios, espremendo os árabes aqui para o sul. E nisso a gente tem a formação aqui do Condado Portucalense. A partir desse momento, Henrique de Borgonha começa a liderar as batalhas dentro do seu território, tá? Dentro desse território do Condado Portucalense. Olha só como que vai expandindo o território, onde eles vão expulsando os árabes e aumentando. Já aqui em 1157, a gente já tem esse território muito maior aqui. Acontece que o filho de Henrique de Borgonha, um cara chamado Afonso Henriques, em 1140 resolve decretar a independência do Condado Portucalense. Ele acaba com a relação de vassalagem que existia entre o Condado Portucalense e o Reino de Leão. Era uma relação de vassalagem entre eles. Ele acaba com essa relação de vassalagem em 1140, estabelecendo ali a independência do Condado Portucalense. É aí que nós temos o nascimento, então, de Portugal. 1140, surge ali Portugal como um território independente, iniciando, então, a primeira dinastia portuguesa, a dinastia de Borgonha. Beleza? Essa dinastia vai levar adiante esse processo de expansão territorial e olha só, em 1249, isso tudo aqui já era dos portugueses. Eles expulsaram os árabes, expulsaram os mouros e vão dominar todo esse território aqui, fortalecendo a autoridade do rei, fortalecendo, né, o poder do monarca, porque em períodos de guerra, quem lidera a guerra é o monarca, é o rei. E isso faz com que ele tenha um aumento do seu poder militar e do seu poder político. Beleza? Só que tem um detalhezinho. No século XIV ali, nós vamos ter um problema de sucessão em Portugal. Nós vamos ter um rei português da dinastia de Borgonha que vai morrer sem deixar herdeiros. Isso vai gerar um problema de sucessão lá em Portugal. Esse problema de sucessão lá em Portugal vai colocar em confronto 2 grupos dentro da sociedade portuguesa. Um deles era a nobreza portuguesa. A nobreza portuguesa, né, a partir dessa ausência do trono ali, né, dessa vacância do trono, a nobreza portuguesa defendia com que o novo rei de Portugal deveria ser um cara ligado ao reino, olha só, de Castela. Porque era um reino que estava dominando todo esse território, era um reino muito forte, era um reino que tinha muita terra. Nobreza está interessada em terra, nobreza está interessada em privilégios. Então a nobreza portuguesa passou a defender com que o trono português fosse entregue para o rei de Castela, para que Portugal se associasse ao reino de Castela. Enquanto que a burguesia portuguesa, que vinha ganhando força, porque quando Portugal foi ampliando aqui o seu domínio, foi surgindo uma burguesia muito forte ali, que começava a controlar o comércio marítimo nessa região aqui. Então a burguesia portuguesa não queria isso. A burguesia portuguesa achava que se Portugal passasse para as mãos de Castela, a burguesia seria prejudicada.
Então, a partir desse momento, no século XIV, a gente vai começar a ter aí um desentendimento entre a burguesia portuguesa e a nobreza portuguesa. Isso vai gerar uma guerra interna, isso vai gerar um movimento que ficou conhecido como Revolução de Avis. Um atrito, um confronto entre a burguesia portuguesa e a nobreza portuguesa. E por que tem esse nome Revolução de Avis? Porque a burguesia portuguesa vai defender com quem deveria assumir o trono era um cara chamado João de Avis, que liderava uma ordem militar, a Ordem Militar de Avis. Tá? Então nós temos um confronto entre essa Ordem Militar de Avis, com o apoio da burguesia, contra a nobreza portuguesa, que tinha o apoio aí do Reino de Castela. E esse confronto é o que ficou conhecido como Revolução de Avis. Quem sai vencedor é a burguesia, é esse chefe dessa ordem militar, Dom João. Tanto é que a partir desse momento, em 1383, nós temos o início de uma nova dinastia ali em Portugal, a dinastia de Avis, aonde o monarca passa agora a ter um grande apoio da burguesia. Olha só, aliança entre rei e burguesia. Isso é muito importante para o processo de centralização política. Essa Revolução de Avis, ela meio que finaliza esse processo de centralização, porque a partir desse momento, o rei Dom João, que vai ser o Dom João I da dinastia de Avis, vai ter um poder muito grande com o apoio da burguesia. A burguesia oferecendo condições para ele ter um exército, a burguesia oferecendo condições para ele ter uma estrutura administrativa. Então, nós temos aí a primeira monarquia centralizada, é a monarquia portuguesa, com o apoio da burguesia. Tanto é que a gente já falou sobre isso quando a gente estava estudando ali a história do Brasil. Quem vai ser o pioneiro, quando a gente estava estudando a expansão marítima, quem vai ser o pioneiro nas grandes navegações? Quem vai ser o pioneiro na expansão marítima comercial? Os portugueses. Porque lá em Portugal, desde o século XIV, já existia uma grande relação, uma grande aliança entre rei e burguesia. Já existia um Estado centralizado. Beleza? Tá? Bom, o caso da Espanha, gente, é a mesma coisa. O caso da Espanha é, na verdade, continuação disso tudo que a gente estava falando. Enquanto que a gente falou ali sobre Portugal expandindo seu território, os reinos cristãos também vinham expandindo ali o seu território. O reino de Leão, Castela, Navarra e Aragão. Olha só como que vai estar a situação em 1249. O reino de Castela já tinha se unido com o reino de Leão, porque agora a gente começa a ter um processo de união desses reinos cristãos. E quem está liderando esse processo todo era o reino de Castela, que era ali o mais poderoso, o mais forte desses reinos. Então, a gente tem continuação dessa guerra de reconquista, de expulsão dos árabes da Península Ibérica, e aqui desse lado, quem está liderando esse processo de expulsão dos árabes é o reino de Castela, que vai se juntar com o reino de Leão e que vai ampliar todo o seu território aqui. Beleza? O que acontece? No ano de 1492, então já lá no final do século XV, o rei de Aragão, chamado Fernando, se casa com a rainha de Castela, chamada Isabel. A gente tem então um casamento entre Fernando de Aragão e Isabel de Castela. E esse casamento não é apenas um casamento entre Fernando Pessoa, Fernando Pessoa não é um poeta, entre a pessoa Fernando, o rei Fernando, com a rainha Isabel. Esse casamento é, na verdade, um casamento político. É um casamento que possibilita a união entre o reino de Aragão e o reino de Castela. Esse processo, esse casamento é super importante aí para a formação da monarquia espanhola, porque a gente tem ali então uma unificação desses reinos aqui, levando à formação da Espanha. Com o casamento entre Fernando e Isabel, eles conseguem expulsar definitivamente os árabes ali da Península Ibérica. O último reduto dos árabes era um território chamado Granada, que ficava bem aqui ao sul da Península Ibérica. Eles conseguem definitivamente expulsar esses árabes, unificando todo o território e formando ali a monarquia espanhola, formando o reino espanhol.
beleza? Tanto é que é nesse mesmo ano, 1492, depois do casamento entre Fernando e Isabel e depois da expulsão dos muçulmanos, dos árabes, definitivamente ali da Península Ibérica, é nesse mesmo ano que os espanhóis vão iniciar a sua expansão marítima com a expedição de Cristóvão Colombo. Então o ano de 1492 é muito importante ali na Espanha, porque é o ano aí da unificação dos reinos e é o ano também do início das expedições marítimas espanholas, da expedição de Cristóvão Colombo. Beleza? Então, tanto Portugal quanto Espanha vão surgir a partir dessa guerra de reconquista, a partir desse processo de expulsão dos árabes ali da Península Ibérica. Beleza? Só um detalhezinho para a gente terminar aqui essa parte da Espanha. Esse processo de unificação dos reinos, né, ele não necessariamente foi feito de uma forma pacífica. O reino de Castela, ele vai impor um certo domínio sobre várias regiões ali da Península Ibérica, e isso acaba gerando, né, uma insatisfação de alguns povos, porque ali nós tínhamos, por exemplo, povos que não vão aceitar essa dominação e essa imposição do reino de Castela. Uma das imposições que o reino de Castela vai fazer sobre os reinos que ele foi dominando ali é a linguística, uma imposição linguística, né? A língua castelhana, a língua de Castela, que vai acabar originando ali a língua espanhola. Só que você tem, por exemplo, os povos bascos, né? Que são povos que viviam mais aqui em regiões do norte da Península Ibérica, que não vão aceitar essa imposição toda. A gente tem os catalães, que vivem, né, mais regiões aqui assim, do Mediterrâneo, que também não vão aceitar. E essa não aceitação traz problemas para a Espanha até hoje. Nós temos movimentos separatistas muito fortes na Espanha até hoje. A gente tem, por exemplo, a cidade de Bilbao, que é o centro ali da região basca, onde você tem um movimento separatista. E um outro movimento separatista muito forte é na cidade de Barcelona, que é o centro lá da região da Catalunha. Os catalães e os bascos, eles não ficaram satisfeitos com certas imposições do reino de Castela dentro desse processo de unificação. Tá? Por isso, quando a gente vê, por exemplo, um jogo de futebol entre Real Madrid e Barcelona, não é só um jogo de futebol. Ali está envolvido também uma disputa política de séculos, porque a principal cidade castelhana era a cidade de Madrid, tanto é que vai virar a capital da Espanha. E a principal cidade catalã era a cidade de Barcelona, é a cidade de Barcelona. Então, um jogo de futebol entre Real Madrid e Barcelona não é um simples jogo de futebol. Envolve ali uma disputa política de séculos. E até hoje a gente tem um movimento separatista muito forte ali na cidade de Barcelona e também lá na cidade de Bilbao, na região basca. Beleza? Tá? Então espero que vocês tenham entendido esse processo de formação da monarquia portuguesa e da monarquia espanhola. Na próxima aula a gente vai falar da centralização inglesa e francesa e vamos falar aí do regime absolutista, quando essa centralização fica muito grande, fica muito forte e o rei se torna aí um monarca absoluto. Beleza? Tá? Espero vocês na próxima aula. Um grande beijo para vocês e até mais.